E hoje nós vamos aprender sobre Atos 2. Pega a tua Bíblia aí, crente, pega a tua Bíblia para a gente já começar a falar da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo te transforma, foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, como nós, homem falho, homem cheio de bronca, posso dizer assim, né? Mas Deus transformou. Deus transformou a vida de Pedro e Pedro foi um homem muito importante para o Evangelho. E o tema de hoje é quando o Espírito Santo te transforma. E a gente vai falar sobre Pedro. A gente tem falado na semana passada inteira sobre a vida de Pedro, sobre quanto Pedro foi importante para o cristianismo, para aprendizado na nossa vida, para levar um evangelho de Cristo a quem precisa. E a gente aprendeu tanto sobre ele. Ontem foi o dia do abençoador. Infelizmente por não poder estar aqui, né? Mas tivemos uma reunião abençoada lá com o pessoal do Ministério Novas de Paz, onde nós tratamos bastante de assuntos aqui da Rádio Novas de Paz, dessa nova campanha, e o programa, acredito que os irmãos perceberam aí, foi um programa gravado no nosso horário, mas hoje é ao vivo novamente, né? No primeiro dia, na segunda-feira, eu estava com vontade de falar desse assunto, mas esse assunto aqui é assunto para 2 dias, irmão. Tem muita coisa para a gente se falar e a gente vai para Atos 2. Pega lá a tua Bíblia e a gente vai para o dia de Pentecostes. Então você que está aí, chegando agora nesse programa, nós vamos falar sobre quando o Espírito Santo te transforma. Você está aí animado, frio, cansado, pode estar como for, irmão, cheio de fé, cheio de dívida. Uma coisa eu sei, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui nos guiando. E ele pode estar aí com você também. Assim como ele esteve com Pedro, ele opera nos dias de hoje. Ele continua. E hoje a gente vai caminhar junto por essa passagem maravilhosa lá. Que se passa lá em Atos 2. É uma das passagens mais poderosas da Bíblia. O dia em que Pedro se levantou. Pedro, ele mesmo. Aquele homem que chorou, né? A gente comentou na semana passada. Chorou quando Jesus olhou para ele. Logo depois dele ter negado Jesus, o galo canta. Aí Jesus dá aquela olhada assim para ele, ele chora. Um discípulo de Cristo, que disse até que morreria por Jesus, mas negou Jesus pouco depois. Mas nessa hora lá em Atos 2 ele já está de pé. Eita que ali ele já está restaurado. Eita que ali o Espírito Santo desce sobre a vida dele. Não desce só sobre ele não, viu? Desce sobre aquela multidão todinha. Anuncia Jesus. Pedro anuncia Jesus com tanta ousadia que 3.000 pessoas se rendem a Cristo. Isso é transformação na vida, meu irmão. Isso é transformação na vida. E você quer essa transformação para sua vida também? Vamos aprender. Deixa eu te dizer uma coisa. Logo agora no começo do programa. Essa palavra não é sobre Pedro, não. Essa palavra não é somente sobre Pedro, não. Essa palavra é sobre mim e sobre você que está aí do outro lado. Porque o mesmo Espírito Santo que desceu naquele dia, ele ainda continua agindo. Ele ainda continua descendo. O mesmo fogo que queimou naquele cenáculo, ele continua queimando nos nossos corações. Continua agindo nas igrejas, nas casas, nas pessoas. É aquela mesma unção que levantou Pedro. Ela pode levantar você hoje. Você que está aí do outro lado, ouvindo o servo Flávio falar aqui desse lado. Você pode se levantar hoje. Talvez você esteja aí deitado numa cama, sem coragem para fazer nada. Talvez até em depressão, angústia, não sei. Mas Deus sabe de tudo, irmão. Então vamos aprender. Isso pode ser uma virada na tua vida, viu? Isso pode ser uma virada na história da tua vida. Vamos mergulhar na palavra. Pega lá. Abre lá a tua Bíblia. Atos, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, eu fico imaginando esse dia. Eu fico imaginando esse dia, como deve ter sido maravilhoso. Eu já passei por alguns dias parecidos, mas acredito que nesse dia aí, esse dia foi especial. Tanto que ele está lá na palavra de Deus. E no verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Parece um verso simples, né? Mas tem um poder escondido aí dentro. Aliás, não está escondido não. Ele está aí dentro. Só que às vezes a gente não olha pelos olhos da fé. E aí termina não conseguindo enxergar. Mas eu vou te falar. Pentecostes era uma festa tradicional lá dos judeus. 50 dias depois da Páscoa, mas naquele ano, Deus decidiu marcar a terra com o céu. Lá do céu ele marcou a terra. Aquela festa era do homem, mas aquela festa sentiu o mover de Deus acontecer ali. Todo mundo concordemente no mesmo lugar. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Todo mundo estava ali, junto fisicamente, mas todo mundo também estava ali, unido espiritualmente. Ali, no meio deles, então, unidos concordemente, não tinha divisão, não tinha ego subindo mais do que o outro, não tinha disputa, não tinha distração. Eles estavam ali, crendo. Eles estavam ali buscando a Deus, eles estavam ali juntos, esperando o agir de Deus e pedindo. E a gente sabe, meu irmão, que o Espírito Santo, ele opera. Mas ele opera onde há perseverança. Onde há busca, onde há expectativa, onde há oração, onde há fé, acontece. Porque o Espírito Santo, ele não habita no meio de confusão não, meu irmão. O Espírito Santo, ele visita aquele altar que está entregue, que está aberto para ele, que está esperando ele chegar ali. O Espírito Santo, ele não visita. Porque muita gente confunde o mover do Espírito com emoção, sabia? Muita gente mesmo. Eu tenho observado tantas igrejas, meu irmão, tanta gente que confunde isso, mas esse não é o objeto do programa de hoje. Vamos se focar aqui. Lá no verso 2 diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam ali assentados. Eita Jesus, é aí que começa o sobrenatural. É aí que começa a acontecer o sobrenatural de Deus. Aquele de repente, sabe? Sem aviso. Aquele de repente, sem programação, sem controle humano. E de repente veio do céu. E de repente veio do céu e não foi emocional não, meu irmão. Não foi emoção. Foi o próprio Deus mandando o seu Espírito Santo agir ali naquele momento e veio como um som veemente, impetuoso como um vento forte. Eu imagino um som enchendo toda a casa. E todo mundo começa a perceber. Todo mundo viu. E aí aquele ambiente começa a ser mexido. O clima daquele ambiente tomando conta de tudo esse vento veemente e impetuoso. Nenhuma parte ficou de fora. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí começa a se ver. Línguas como de fogo. Não era fogo literal, claro. Mas era aquele fogo espiritual. Era um fogo espiritual descendo de forma real sobre aquele povo. E esse fogo se repartiu. Esse fogo não ficou concentrado somente em Pedro, não, meu irmão. Todo mundo ali recebeu. Cada um deles recebeu. Observe. Eu te digo, irmão,
Sabe o que isso significa? Esse fogo não é só para pastor, não. Esse fogo não é só para líder. Esse fogo é para quem tem ministério com Deus. Esse fogo é para todo servo que busca, que está ali em oração, que está ali buscando, que tem o seu altar ligado com os céus. Se você estiver no lugar certo, se você estiver com o coração certo, ligado com Deus, o fogo pousa sobre você também, assim como pousou lá em Atos 2. E no verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eita, aleluia! Aleluia! Todos foram cheios. Não foi um pedaço, uma parte, não. Todos foram cheios. Todos. Todos começaram a falar. Era uma fala sobrenatural. Uma fala dada pelo próprio Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo capacita, irmão. O Espírito Santo, ele não só visita, ele não só chega, ele enche, ele emociona, ele transforma, ele dá dons. Aleluia. Meu irmão, isso não é só uma história, não, isso é um convite para você. Talvez tua casa esteja fria aí, tua fé esteja fraca. Tua oração, até tua oração, tá? Esteja aquela oração. Sabe aquela oração que você nem sente mais vontade de orar? Tem determinadas horas que a gente tá tão fraco na fé que a gente não tem nem mais vontade de orar, na verdade. Você nunca passou por isso? Eu já passei. A gente começa a esfriar espiritualmente. Acontece. Mas aquele mesmo Espírito que desceu, aquele mesmo Espírito que desceu ali em Atos 2 no dia de Pentecostes, ele continua descendo sobre a vida de muita gente. Você está buscando? Como é que está você com o seu relacionamento com seus irmãos? Como é que está a tua sede de Deus, a vontade de buscar? Como é que está a tua entrega? A entrega do teu altar, porque o altar hoje somos nós. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você, o sacrifício é a nossa própria vida. Então esse Espírito Santo, ele pode descer sobre a tua vida. Se a tua vida for um altar para Deus. E esse Espírito sacudiu aquele povo. Eita, Jesus maravilhoso, ele pode sacudir a tua vida, irmão. Ele pode descer sobre a tua vida novamente. Lembra como era bom? Lembra como era bom sentir o Espírito Santo na tua vida? E eu profetizo que ele desce de novo. Eu profetizo que ele vai descer na tua vida. Em nome de Jesus. Basta você colocar a sua vida no altar. Coloca a tua vida no altar. Fica ligado com os céus. Volta a orar, mesmo sem vontade. Volta a te consagrar. Volta a jejuar. Volta a ficar ligado com o céu como se já fosse um dia. É devagarinho, irmão. É devagarinho que acontece. Não precisa de pressa, não. O Espírito Santo vai descer na tua vida. E eu creio que você vai me encontrar um dia e vai dizer: irmão Flávio, aquela profecia se cumpriu, aleluia! Aleluia! Eu profetizo na tua vida, crente, que o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti. Olha, crente, vai dar tempo somente de fazer a leitura e começar. Mas não fica triste não, que no programa de amanhã eu vou fazer um resuminho do início desse programa de hoje, a gente vai dar continuidade e a gente vai aprender mais sobre Pedro. A gente vai continuar aprendendo sobre Pedro, né? Quando Pedro, ali no dia do Pentecostes, Deus agiu sobre a vida dele, aliás, através dele, sobre a vida de outras pessoas também. 3.000 pessoas se entregaram para Jesus nesse momento. Pega a tua Bíblia, abre lá em Atos 2 e a gente vai ler a partir do verso 5 e vamos até o 13 agora, tá bom? Atos 2, a partir do verso 5. E a palavra de Deus diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que?
Não são galileus esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigília e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Glória a Deus. É a manifestação do Espírito Santo. É gente se alegrando com a presença do Espírito Santo. Tem gente também dizendo, falando mal, né? Dizendo que estavam cheios de mosto, que estavam embriagados. A partir do verso 5. Atos capítulo 2, verso 5. O mover do Espírito. Aleluia. Quando o Espírito transforma. Esse é o tema do programa de hoje. Jerusalém estava ali, cheia de gente. Cheia de gente de todo canto. Todo canto do mundo. Uma cidade reunida ali para o dia de Pentecostes, naquele momento. Todos reunidos. A palavra de Deus diz que estavam num espírito de união ali naquele momento. E Deus tinha um plano. Deus tinha um plano exatamente para aquele momento. Fazer o evangelho alcançar mais nações. Fazer o evangelho alcançar mais pessoas através daquele dia especial. E aí, meu irmão, a gente vê que nesse momento Deus derrama o seu Espírito Santo. É onde a gente leu lá atrás, no verso de 1 ao 4. E Deus faz o derramamento do Espírito naquele povo. Não é somente para aquele povo, não. É para que várias outras nações também fossem evangelizadas. Porque Deus agindo, Ele age muito além do que a gente consegue ver. Para quem estava ali, achava que Deus estava somente agindo naquele lugar, abençoando aquele povo. Fazendo com que o Santo Espírito dele agisse sobre aquele povo e as pessoas com a visão, mesmo que com fé, mas talvez limitadas, achavam que a bênção estava somente ali. Mas não estava. Ela ia se expandir. E está aqui hoje, um reflexo daquele dia, sendo levado a mim e a você que está aí do outro lado, que vai multiplicar isso, que vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, e o Evangelho de Cristo desse jeito é propagado, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Ali em Jerusalém, naquela época, hoje, aqui na Rádio Novas de Paz no Brasil, chegando aí na sua casa, onde você estiver. E a Novas de Paz alcança o Brasil e o mundo, aleluia. E o verso 6 diz: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E a gente vai precisar fazer uma pausa. A gente vai precisar continuar amanhã, porque a hora já está bem avançada. São 18 horas e 57 minutos. E a gente precisa realmente parar. A irmã Valmira Corrêa já está por aqui. Já chegou aqui nos estúdios da Rádio Novas de Paz. Ela vai dar continuidade com o programa Jornada com as Mulheres da Bíblia. Eu te aguardo aqui amanhã, irmão. Te aguardo aqui amanhã, irmã, para a gente entender melhor o que aconteceu ali no dia de Pentecostes. E a gente está focando aqui em Pedro, dentro desse dia, e o que Deus fez na vida dele e na vida de outras pessoas através da vida dele. E eu creio que é isso que Deus vai fazer com você, através da sua vida, para a vida de outras pessoas também serem transformadas através do Espírito Santo na tua vida. Que o Espírito Santo esteja contigo, irmão, que Ele te acompanhe onde quer que você vá. E mesmo que você esteja frio, mesmo que você esteja desistindo, mesmo que você esteja deitado numa cama sem conseguir levantar, por qualquer que seja a situação, que o Espírito Santo já toque no teu coração
e já comece a agir a partir de agora.